Hoje nós vamos conversar sobre a importância da água e da hidratação. Então, bora entender mais sobre? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você já sabia das informações que a gente vai passar nesse vídeo. Assiste até o final, porque vamos ter diversas curiosidades e informações importantes ao longo do vídeo. O nosso corpo, ele vai receber água quando a gente toma água, também recebe água dos alimentos, sucos, qualquer bebida, e a gente perde água através da urina e através também da pele, quando transpiramos. Quando o conteúdo de água no corpo diminui, o sangue fica mais concentrado. Nós temos receptores no cérebro que detectam essa alteração do volume de água no sangue e esses receptores vão sinalizar para a sede. Quando nós temos sede também, nosso corpo começa a economizar água em alguns lugares. Então a boca seca, a urina fica mais concentrada. Todos esses são sinais do seu corpo tentando preservar a água, porque a água é um veículo fundamental para todas as reações químicas do corpo e para a nossa vida. Desidratação, portanto, é a redução do conteúdo de água corporal. Nós perdemos água e nosso sangue tende a ficar mais concentrado, as células do nosso corpo tendem a ficar menos hidratadas, com menos conteúdo de água, e isso vai ter várias consequências. No cérebro, sinaliza para a sede. Em vários outros lugares, pode até prejudicar de forma fatal a função celular nos extremos da desidratação. Lembrem-se que a gente sobrevive sem água dias, sem comida semanas. Ou seja, a água é realmente algo que a gente precisa ter acesso o tempo inteiro e não pode deixar desbalancear a quantidade de água no nosso corpo. Agora vamos falar de alguns dos hábitos sobre beber água que vemos por aí e se eles realmente fazem bem ou não. Tem pessoas que acham que beber água nas refeições vai fazer acelerar o trânsito intestinal e vai deixar você menos saciado por menos tempo. Isso não é muito verdade. Aliás, na nossa rotina, no dia a dia puxado, se você tirar água da refeição, é possível que você não beba muita água ao longo do dia. Então pode beber sim água à vontade nas refeições. Evite, claro, bebidas açucaradas, bebidas que tenham calorias. Mas água, gente, sempre pode. Obviamente existem situações como problema nos rins ou outras doenças em que a gente tem que controlar a ingestão de água. Mas para a maioria das pessoas saudáveis, podemos beber água à vontade. Não faz mal e também não tem nenhuma vantagem. Vocês sabem que algumas pessoas diziam que quando você bebe água gelada você gasta mais calorias, né? Isso porque para o seu corpo aquecer a água dentro do seu corpo, ele vai gastar algumas calorias. Isso de fato até acontece, mas do ponto de vista prático não gera mudança nenhuma ao longo do dia, porque é uma quantidade de calorias muito baixa que o nosso corpo consegue compensar em outros lugares. Mas beba água na temperatura mais adequada para você. A ingestão de bebidas muito quentes, por outro lado, né, como chimarrão e chás em excesso, pode, em alguns casos, se for realmente muito excessiva, se associar a maior risco de doenças do esôfago e doenças gástricas. Mas a gente está falando aqui do excesso mesmo, de beber água quente fervendo o dia inteiro. A água da torneira depende muito da cidade e da região que você se encontra. Procure saber pelos órgãos competentes o quão potável, o quão segura essa água. Existem regiões no mundo em que a água, inclusive, é contaminada com coliformes fecais e outras bactérias que podem dar doenças. Além do fator do saneamento da região em que você mora, você tem que pensar na qualidade do encanamento da sua casa. Existem canos que podem estar enferrujados ou podem ter infiltrações com impurezas e piorar a qualidade da sua água. Na realidade, tem uma indicação de mais ou menos 30 a 35 ml de água por quilo por dia. Essa história dos 2 litros vem de um peso médio, talvez de uns 70 quilos, que daria 2 litros e 100. Dito isso, vai variar também se você mora numa região muito quente. Nós temos uma coisa que se chama perda insensível, que são as perdas de líquido através da pele e das nossas mucosas para o ambiente externo. E a temperatura do ambiente e o grau de umidade do ar também influenciam nisso. Então, essa conta não vai ser a mesma sempre. Se você tem sede, beba água, respeite sua sede. Um outro ponto é, observe a coloração da sua urina. Se a urina estiver ficando muito amarelada, muito concentrada, isso é um sinal de que você bebeu pouco líquido, muito provavelmente. Além disso, de acordo com a sua situação de saúde, pode haver uma mudança na indicação de ingesta de água. Então, se você tem problema nos rins ou alguma outra condição de saúde, tem que consultar seu médico para saber se a orientação geral se aplica a você. Isso é raro,
Mas existe sim intoxicação por água. Recentemente tivemos provas, desafios, até em programas de TV, que de forma insensata obrigaram pessoas a consumir muita água numa quantidade rápida, como se fosse uma competição. Isso pode fazer baixar o sódio no sangue e pode sim dar alterações graves, riscos de saúde. Mas vale destacar que para ter risco você tem que beber muita água. Seria mais de 6 litros de água no dia, ou então, no caso desses programas, as pessoas bebiam garrafas de 2 litros, 2 garrafas em meia hora, uma coisa que, obviamente, a gente não faria por livre e espontânea vontade. O ideal é você fracionar a água ao longo do dia. Talvez para se lembrar de ter água, carregue sempre com você uma garrafinha d'água e lembre-se sempre de olhar para ela e beber água se tiver sede. Ela tem que estar fácil, disponível, porque às vezes no dia a dia, na correria do trabalho, se você tiver que levantar para pegar água, você vai acabar não bebendo água. Outra coisa, tente sempre ingerir líquido na forma de água, preferencialmente, porque bebidas açucaradas vão ter calorias e vão ter conservantes e outras substâncias que são menos desejáveis em grandes quantidades. E aí, já sabia dessas informações? Você consegue beber a quantidade correta de água todos os dias? Não é tão fácil, né? Te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre perda de peso, emagrecimento saudável e sustentável. Até mais!